designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Queridos, a paz do Senhor Jesus, estamos com o nosso programa, o programa Praticai a Verdade, o qual nós temos estado aqui sempre aprendendo da palavra, abrindo as Escrituras Sagradas e explicando de forma maravilhosa o texto sagrado para a gente desenvolver. Nós estamos aí com a nossa programação. Ontem, você que acompanhou aí, nós fizemos um programa de batalha, orando, quebrando maldições. Eu tive ligações, eu tive mensagens de algumas pessoas que acompanhou ontem, que acompanhou assistindo, pessoal do bairro Bela Vista, a Cleusa lá do Canadá. Nós tivemos irmãos e irmãs de outros ministérios ligando, mandando suas mensagens, falando sobre a programação, e a gente fica feliz com isso. Contudo, nós vamos continuar hoje e eu vou falar de Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, para mim, é um dos textos muito fortes da Bíblia Sagrada. Vai trabalhar um pouco da nova vida, a vida espiritual, a vida em Cristo. Vai trabalhar um pouco sobre isso, Romanos capítulo 8, a partir do versículo 1. Vai trabalhar de uma nova vida, uma nova perspectiva de vida. Porque uma coisa é você saber que Jesus liberta, sara, cura, leva para o céu. Outra coisa é você viver essa vida dele aqui na terra. Entende? Então nós vamos estar falando agora dessa nova vida agora, através de Romanos capítulo 8. Eu quero só deixar um lembrete para você que está nos acompanhando agora, querido. Preste atenção, um lembrete para você. Ontem nós fizemos aquela oração de batalha. Pastor, eu não peguei esse programa, como que eu faço? Vai no YouTube, Pastor Mestre Apolo. Você vai entrar no YouTube, Pastor Mestre Apolo, e você vai acessar lá o programa com o título Oração de Batalha, Lucas capítulo 8. Então você entra no YouTube, Pastor Mestre Apolo, e vai pegar lá Oração de Batalha, Pastor Mestre Apolo é o canal. Você vai pegar, você vai escrever o título lá, ou então escreve direto o título, Oração de Batalha, Lucas 8, Pastor Apolo. Você vai acompanhar essa programação, mas com certeza ela vai repetir durante a programação, você que está me assistindo pela TV, ok? Ela vai estar repetindo aí. Aí eu digo para você o seguinte, querido, não receba esse impacto na sua casa e continue sem congregar. Não faça isso, porque se você receber esse impacto na sua casa e ficar sem congregar, você dá lugar para que o mal, porventura, possa voltar e voltar de maneira mais devastadora. Ok? Então, quando você fica na sua casa, recebe as bênçãos, mas não caminha para a unidade, quando você não caminha para a unidade, para a comunhão do corpo, você está correndo risco de receber uma bênção, não revestir do novo homem em Cristo Jesus, e o segundo estado ser pior. Então não é que eu estou trabalhando com medo e com opressão, que eu não preciso trabalhar com medo e opressão. Deus não faz isso, Jesus não faz isso, eles não trabalham com medo e com opressão. Mas eu preciso abrir as verdades para a sua vida, para você entender, ok? Então tem que tomar decisão, tem que congregar, deve ser batizado, se já foi, deve voltar a participar do corpo, da carne e do sangue, da ceia, da comunidade na igreja. Pastor, mas é difícil, a igreja tem muitos problemas. Irmãos, isso aí vai ter na sua casa, tem muito problema. Mas nós estamos aqui na igreja para o quê? Para trabalhar junto, aprender a perdoar, aprender a passar por cima, ser tolerante e desenvolver. Cada um cumprindo a sua parte, o reino do Senhor avançando. Então, eu sou totalmente contra, porque a Bíblia é contra as pessoas que não congregam e acham que serve a Deus da sua maneira e do seu jeito. Inclusive, eu quero dizer para você algo que eu estou sentindo no meu espírito. Talvez você que está me assistindo agora, você está acompanhando gente, ouvindo pessoas e sendo orientado por pessoas que não têm uma congregação, que não tem um ambiente onde se reúne. Toma cuidado com isso. Não existe esse tipo de santidade de pessoas que vivem isolado. Se você está
ouvindo e recebendo orientação e oração de pessoas que não estão em ministério nenhum, porque fala que o ministério tem erro, porque fala que o pastor tem muita falha e ele preferiu ficar sozinho ou ela ficar sozinho, fazendo visita, fazendo caridade e abençoando a vida dos outros sem estar em unidade, essa pessoa está em pecado, é rebelde, ignorante e você não deve ouvir essa pessoa. Eu estou sendo claro para você? Então, eu estou dizendo isso para você de uma forma muito clara. Não escute, não ouve, não converse no sentido espiritual e nem receba orientação de pessoas que não estão inseridas no ministério. Gente que não está inserida no corpo, gente, é um membro que foi amputado. Se meu braço não tiver inserido aqui no seu lugar certo, ele é um membro que foi cortado. Então, ele sozinho não tem força, não tem nervos, ele não responde comando da minha mente. Do mesmo modo, são pessoas que não estão inseridas na igreja. Você não deve ouvir, irmãos. Pode ir para o monte, pode passar 40 dias de jejum, pode ser santo demais, que no fundo é rebelde, é ignorante, não aceita orientação espiritual e quando entra numa comunidade só entra para apontar falhas e criar problemas. Então eu preciso falar isso. Não escute, não congregue e não receba orientação das pessoas que não estão inseridas numa igreja, numa comunidade e que tem uma pastora ou um pastor, um diácono, ou seja qual for o obreiro, como a sua referência. Não faça isso porque isso é desobediência. A Bíblia fala em Hebreus que deixar de congregar é pecado, ok? Lembrando que amanhã, sábado, você que está assistindo esse programa aí, hoje, sexta-feira, você que está assistindo hoje é dia 2, né? Você que está assistindo dia 2 na sexta-feira, que o programa ele repete, eu deixo que repete, as pessoas pedem para repetir, mas você que está assistindo hoje, sexta-feira, dia 2, amanhã, sábado, dia 3, é a nossa vigília, o nosso encontro. Já tem pessoas de outros ministérios, graças a Deus, algumas pessoas atenderam o chamado e nós vamos passar um tempo de comunhão. É para aparecer? Não é para aparecer. É para buscar o reino do céu e atrair bênção do Senhor para a igreja, para a cidade de Sete Lagoas, para homens e mulheres de Deus chegar mais um pouco mais próximo do Senhor. Nós estaremos vigília dia 3, no sábado, na igreja Templo da Salvação, 11h30 da noite, estará chegando os irmãos, pode estar chegando mais cedo, a igreja vai estar aberta a partir das 11 horas, mas o pessoal vai estar chegando e a gente vai estar entronizando na presença do Senhor. Quero conversar, passar a direção da vigília e nós vamos buscar a Deus. Não tem, irmãos, não tem culto, não tem muita ministração, vai ser tempo de oração, é tempo de dobrar o joelho e levantar depois que a porta do céu for aberta, em nome de Jesus. Pastor e pastora, líder obreiro de outro ministério que quer entrar em unidade para receber as coisas espiritual, sábado, dia 3/3, 11h30 da noite, é tempo de buscar. É tempo de buscar o Senhor, não é tempo de sabedoria, não é tempo de conhecimento, não é tempo de adoração, lógico que é tempo disso tudo, mas a nossa necessidade é buscar o reino do Senhor, ter unção, ter poder do alto para combater e vencer o reino das trevas. O Senhor chama você, homem e mulher de Deus, de outro ministério, porque sábado, dia 3/3, 3 de março, nós estaremos na igreja Templo da Salvação, mas em abril nós já vamos estar em outro ministério, em maio em outro ministério, em junho em outro ministério, uma vez por mês, em cada ministério, rodando, orando, chorando, abençoando o próprio ministério, os pastores do ministério, e nós vamos estar passando essa tocha do fogo do Espírito Santo em cada obra, em nome de Jesus. Eu já sinto o gosto da vitória, eu já vejo anjos do Senhor operando em favor da dimensão da igreja, a unidade sendo feita, crescendo, porque é obra do Senhor, é coisa forte de Deus, e o maligno não toca, já perdeu, está derrotado, e nós cremos nisso em nome de Jesus. Amém, querido? E louvado é o nome do Senhor. Abre comigo Romanos capítulo 8, eu faço questão que você abra a Bíblia, porque eu quero que você acompanhe, eu quero que você veja, eu quero que você aprenda, eu quero que você julgue se o que está sendo dito, sendo lido, condiz com a palavra ou não. Romanos capítulo 8, abre comigo. Pode pegar a sua Bíblia. É um texto muito bonito. Vai dizer o seguinte, olha: portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito.
Não há condenação se você está em Cristo Jesus e se depois de estar em Cristo, você luta para andar e anda segundo o teu espírito, não a tua carne. Pastor, é difícil? Não, é possível fazer isso. Não há condenação. Há condenação para você que me assiste o programa Praticar a Verdade, quer mudar de vida, mas continua. Estou fraco em casa, estou desanimado, estou com problema, não consigo caminhar. Pastor, tem misericórdia, me ajude. Para você é a condenação. Porque a preguiça, o comodismo é pecado. Agora, você que está me ouvindo agora e sai dos bairros que for, pega uma condução, chega na igreja, se ajoelha diante de Jesus, busca pela fé, não desanima, continua perseverando, porque Jesus trabalhou muito com perseverança. Não aconteceu hoje, acontece amanhã. Aí chegou na manhã, acontece outro dia. Você trabalha com esperança, com perseverança. Você é bem-aventurado. Agora o Senhor está dizendo que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Jesus, crê em Jesus como Filho de Deus que veio para tirar o pecado do mundo. Você acredita no sacrifício de Jesus, para você não há nenhuma condenação, porque você vai todo dia andar segundo o Espírito, não é segundo a carne. E eu não preciso de falar agora de carne e Espírito, porque as obras da carne são muito claras. Gálatas capítulo 5, Romanos, nós vamos pegar capítulo 1 também, sobre as obras da carne. As obras da carne é aquilo que você faz e fica com vergonha, com medo. Tem medo dos outros descobrir, tem medo de julgar na sua cara. Aquilo que abaixa, que diminui a sua interatividade, a sua emoção, empolgação nas coisas espiritual. E a obra do Espírito é aquilo que é bonito, aquilo que pode ser visto e feito em público, a obra do Espírito. É coisa saudável. Algumas pessoas já me perguntam, por exemplo, sobre a maçonaria. Para mim é algo terrível, porque tudo que é oculto, tudo que é misterioso, tudo que é cheio de detalhes, não pode participar. A mulher só vai até aqui, ali é só o homem, tem que ter convidado, tem que ter senha, tem que ter código. Deus não opera no meio dessas coisas. Você que está me assistindo, às vezes você é maçom, mas eu estou falando à luz da palavra de Deus. É aquilo que não te ajuda, ajuda a própria sociedade, um ajudando o outro, porque se um maçom tem uma empresa de construção, o que ele faz? Ele vai comprar o material de construção na mão de outro maçom que tem um depósito. É assim que trabalha a unidade. Você não precisa de ser maçom para você fazer isso, é uma questão de cooperação, ok? Se um maçom está com fome e ele vai comprar um hambúrguer na mão de um maçom que tem uma loja de uma questão de comida de hambúrguer. É assim que eles trabalham, um investe o dinheiro na onde que tem o outro. Mas o que eu estou criticando é o mistério, é o ocultismo, não entra todo, você não vai numa reunião. E outra coisa, querido, que dia que você viu, por exemplo, na maçonaria alguém sendo curado, sendo liberto, abraçando o doente, abraçando o leproso? Quem faz isso é quem? É os evangélicos, são as pessoas que temem a Deus. Eu nunca vi um maçom entrando no presídio, indo na sala de hospital, colocando a mão sobre um doente e curando. Então maçonaria não é nem religião, mas eu trouxe à tona, não sei porquê, talvez tenha alguém precisando ouvir isso. A maçonaria não tem nada a ver com Deus, tem a ver mais com o maligno, porque é oculto, é trevas, tem a ver com coisas ligadas a mistérios, represárias. Mulher não tem a liberdade, criança não tem a liberdade, só quem é convidado. Então Deus não trabalha com isso, Deus trabalha com luz, Deus trabalha com clareza, Deus trabalha com simplicidade, ok? Deus trabalha com essas coisas, com liberdade no espírito, Deus trabalha com cura. É igual as palestras, irmãos, interessante sobre isso. Pastor, você já ouviu, já me perguntaram, né? As palestras do Leandro Carnal ou do Mário Sérgio Cortella, tudo bem, os caras são bons, são palestrantes e têm uma mente de computador, citam frases em cima de frases, fazem uma junção do seu conhecimento e chegam numa conclusão muito boa, que dá para você tirar algum proveito, né? Principalmente o Mário Sérgio Cortella. O cara é muito bom na fala, na expressão, e é um dos maiores oradores e palestrantes do Brasil. Para mim, entre dos que eu conheço até por vídeo do mundo, é o melhor. E o Leandro Carnal também é um cara muito bom, apesar de ser ateu. Mas a pergunta que eu faço é o seguinte: que dia que você viu alguém que ouviu a palestra de Leandro Carnal e falou assim, mudei de vida a partir de hoje, larguei a vida de pecado, porque essa palestra do Leandro Carnal me constrangiu a viver diferente? Você não vê isso. Ok? Então eu julgo a importância pelo impacto que causa na vida das pessoas. Você não vê isso acontecendo.
Eu nunca vi alguém que assistiu a palestra de Mário Sérgio Cortella que falou assim, agora minha vida é viver no Espírito. Porque depois de ouvir o Mário Sérgio Cortella, o meu coração foi tocado pela luz divina. Não tem isso. Apesar que o Mário Sérgio Cortella é um cara bom, porque pelo menos tem fé, estudou na PUC, é uma instituição católica. Mas o Leandro Carnal é pior ainda, porque além de ser, ele é inteligente, mas ele aplica a inteligência dele e zomba das coisas de Deus. O Leandro Carnal, ele zomba das coisas de Deus, ele zomba do apóstolo Paulo, ele zomba que Deus pode carregar alguém no colo no momento de dificuldade, ele zomba que as coisas têm propósito. É um cara que eu nem escuto ele, nem escuto. E para mim, por mais que ele é inteligente, a Bíblia chama ele de tolo e de louco, porque ele despreza a Deus, principalmente o Leandro Carnal. O Sérgio Cortella nem tanto, mas o Leandro Carnal é isso. Mas me perguntaram, você assiste, isso eu não escuto, porque ninguém muda de vida aprendendo com eles. Você muda de vida porque o cara já é empresário, o cara já trabalha na área da terapia, já trabalha na área da autodidática, já trabalha na área da formação, então pega um conceito que é verdadeiro e aplica aquilo. Mas a mudança no sentido de coração, ninguém muda escutando eles. Por quê? Porque não tem palavra do Espírito. Aquilo ali é uma inteligência muito boa, que eu não chego aos pés dele na questão de inteligência, na questão de oratória, mas eles não têm o elemento X, que é o Espírito, a vontade de abençoar vidas, de acolher o pobre e o necessitado. Você já viu o Leandro Carnal indo no hospital, visitando alguém que está com problema e trazendo uma palestra? Não está. Cada palestra para eles realizar, custa 30 mil reais, 20 mil reais. Então, dá para você entender por que Deus não usa grandes pessoas no mundo, segundo o texto de Coríntios. Deus não usa os grandes, os sábios, os intelectos. Deus usa os pequenos. Porque são os pequenos que vai aonde está gente doente, gente necessitada, gente que precisa. É por isso que a Bíblia fala que quando Deus usa alguém, Deus pega o fraco para confundir o forte e pega o que não sabe para confundir aqueles que acham que sabem. Porque a sabedoria verdadeira não é a questão de junção de palavras, de boniteza e da sua eloquência. A sabedoria verdadeira está no sentido de qual é a obra que isso vai resultar, qual é o resultado, qual é o impacto que isso vai fazer nas vidas das pessoas. Quando Jesus passava, por exemplo, pela cidade, e quando os apóstolos também passavam, você percebe que atraía a multidão de todas as classes. Rico como Zaqueu vinha, e pessoas doentes como a mulher do fluxo de sangue também vinha. Pessoas que não tinham condição de entrar na igreja, ficavam à beira dos becos e do caminho, querendo tocar na orla da veste de Jesus, diz o texto, e até para que a sombra de Pedro passava sobre ele e o curava. Então este é poder, e isso para mim é resultado, isso para mim é coisa que faz sentido, é isso que faz sentido, é essa autoridade espiritual, o que a igreja de Cristo estará buscando e estamos buscando constantemente, não apenas na vigília, vai começar às 11h30 da noite, mas é nesse encontro com Deus diário, dessa autoridade, aonde passar, flui a presença do Espírito Santo de Deus, verdadeiramente, unicamente porque Deus é poder, realiza graça, milagre, traz autoridade sobre a vida dos outros. Eu sou muito contra, irmão, avesso, sou chato com igrejas que não acreditam no sobrenatural. Pastores que ministram em seminários que não crêem no milagre, não crêem na operação da cura, fica baseado apenas em palavras, fica baseado apenas em informações e não acredita que existe poder maligno e existe Deus acima de tudo e de todos, porque Deus é um só e não se divide, mas Deus opera, Deus liberta, Deus cura, Deus transforma, Deus abraça o ferido, dá vista ao cego, quebra as correntes, protege debaixo das asas do Altíssimo. Ele continua sendo bom pastor, leva as águas tranquilas, pastos verdejantes, e ele sabe o que a pessoa precisa, sabe o que necessita, usa uma criança, usa o jovem, usa o velho, usa o inteligente, usa o simples, mas cumpre o propósito dele de abençoar as vidas, de evoluir o ser humano. Isso é graça, isso é poder. Quem não tem Sérgio Cortella, não tem Leandro Carnal que possa fazer isso, porque não tem o Espírito Santo de Deus, não confessa Jesus como Salvador, não confessa a Bíblia Sagrada como livro de regra, de fé e de direção. Então, sobre as pessoas que não fazem isso, há condenação sim, porque anda segundo a carne, não anda segundo o Espírito e nem se esforça para andar segundo o Espírito. Mas com você, Deus tem algo diferente, porque você está me escutando agora, é porque Deus está chamando você para o encontro do Espírito.
Deus está chamando você para o encontro de coisas novas. Deus está chamando você para sair da cama, do quarto, do comodismo, da tristeza, para sair desta situação infernal e desesperadora que você está vivendo. Deus está chamando você para você levantar e andar, sair de dentro da caverna, sair do meio da tua parentela que tem trazido você, levado você para as coisas terríveis. Deus está chamando você, larga o barco, Pedro, larga a pesca e siga-me. Eu vou te ensinar a ser ganhador de alma. Jovem que você está me escutando agora, preso nas drogas, com cigarro para fumar, com drogas para vender, Deus está te falando, larga isso, porque eu vou fazer você ganhador de alma. Você vai ganhar alma para o reino de Cristo Jesus. Você que está me escutando agora, que passou dos 40, que passou dos 50 e acha que não pode fazer mais, acha que não pode realizar, o Senhor renova as forças como asas, como força de águia, vai renovar, vai subir, vai voar, vai atingir níveis altos, em nome de Jesus. Seja o trabalhador das 5 e receba o mesmo tanto daqueles que pegou às 6 da manhã, diz a parábola de Jesus. Então é para você ativar a autoridade que você tem em Cristo Jesus, é para você viver, não é para você apenas crer, não é para você apenas amar. Levanta e anda em nome de Jesus, faça a tua parte, tira a pedra, rola a pedra, tira aquilo que está na porta do sepulcro, porque o Senhor quer promover vida dentro da sua vida, vida dentro da sua casa. Ele vai promover isso, mas tem que crer, tem que fazer, tem que mover, ok? Você que está me assistindo agora pelo Facebook, ou você que está me assistindo à tarde, eu quero que você venha hoje no Tempo da Salvação, sexta-feira, 7h30, prova a Deus, mostra a Deus que a palavra não tem sido em vão. Vamos congregar junto em nome de Jesus. Deixa eu voltar para o texto, Romanos capítulo 8, li só um versículo até agora, falei 30 minutos quase. Portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Quem te livra do pecado e da morte? Só Cristo Jesus, pela lei do Espírito. Ok? Não tem libertação se não for em Cristo Jesus. Pastor, o senhor está falando que se eu não creio em Jesus, eu não consigo ser liberto? E é exatamente isso que eu estou te falando. Quem é que liberta da lei do pecado e da morte? Está escrito aqui, ó. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Quem é que te liberta? Cristo Jesus, pela lei do Espírito. E não tem mais e não tem menos. Quem é que te liberta? Cristo Jesus, pela lei do Espírito. Se você não está em Cristo Jesus, pela lei do Espírito, você não consegue libertação. Você consegue ficar parado, sem fazer as coisas, 1, 2, 3 semanas, um mês, mas depois volta de novo. Porque quem te liberta? Espírito de vida em Cristo Jesus. Esse programa está te apresentando libertação, irmão. Você está caçando libertação em novena, em quinzena, não sei qual outra coisa mais, está caçando libertação. Eu não acredito que uma pessoa que assiste esse programa, pela seriedade que eu prego a palavra do Senhor, você consegue ainda assistir esse programa e caçar libertação em terreiro. Não vou nem falar sobre isso. Porque eu não creio que você ouve esse programa e tem coragem de adentrar numa porta de terreiro, de macumba e caçar coisa boa para a sua vida. Você não tem percebido que às vezes isso só tem aumentado a infelicidade da sua casa. Você tem procurado recursos para aumentar as suas vendas, os seus bens. Isso é morte, isso é prisão. A bênção de Jesus é boa para a sua vida. Deus tem coisa boa para você, coisas melhores. Porque o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. As coisas da lei de Deus se cumprem em nós quando nós andamos em Espírito. E volto a repetir, para andar no Espírito, primeiro, você precisa crer na palavra. Crer em Deus e crer na palavra. Se você acredita em Deus, mas despreza a palavra, você está sendo ignorante. Pouco tempo atrás, semana retrasada, eu fui fazer um evangelismo na rua e eu encontrei uma jovem muito rebelde, sem educação, sem Deus, sem vida. Provavelmente não tem nem pai, porque uma mulher daquela não deveria... Se tem pai, não trata isso com respeito. Mas ela falou assim comigo, essa jovem, ela estava tocando ali na estação, ela falou comigo assim,
que ela acredita em Jesus, que Jesus ensina muita coisa boa. Mas a Bíblia para ela é como uma revistinha de gibi, de figurinha, igual o Batman tem. Aí eu estava com outro pastor, o pastor olhou para ela, baixou a cabeça e eu falei assim, eu tenho que ir embora, mas não posso ir embora desse jeito. Eu sei que não adianta, o certo era ficar calado e levantar e virar as costas, mas eu não posso. Mas aí eu disse para ela, você não tem moral nenhuma para falar de Jesus? E para citar Jesus tentando debater com a gente, porque se você crê em Jesus, você crê porque a Bíblia fala de Jesus. Não existe um anjo que veio falando, a Bíblia fala de Jesus. Então se você crê em Jesus e fala dele, você tem que ter o mínimo de senso de acreditar no texto que descreve ele para a humanidade. Agora, se você fala que crê em Jesus e despreza a Bíblia, você está mostrando ignorância, burrice, retardadice, você não é digno de citar o nome de Jesus. Aí é lógico, né, eu já sabia da reação, ela ficou apelada e apelou e xingou e falou, eu falo, e xingou um palavrão, o que eu quiser, nós levantamos e fomos embora. Mas eu tinha que falar isso, porque se você crê em Jesus e não crê na palavra, é a mesma coisa assim, ó, eu creio em Deus, Deus está no meu coração, e faz o nome do Pai, aquela religião toda, e você vai abrir a Bíblia, a pessoa fala assim, a Bíblia foi escrita por mão de homens. E bom, aquilo ali é gente que não vale nem o seu tempo de cumprimentar aquela pessoa, nesse sentido religioso. É gente ignorante, gente desse tipo não conversa. Gente, você conversa só coisas terrenas, vai falar de mineral, vai falar do animal, vai falar de futebol, mas de espiritual, com animal, a mente animal não entende as coisas espirituais. Então quem crê em Deus e quem crê em Jesus e despreza a Bíblia Sagrada, só está mostrando burrice, ignorância, falta de entendimento. Porque da onde que veio o conhecimento de Jesus? Pela palavra de Deus. Então você que está me assistindo, pastor, mas eu creio em Deus. E tudo que a minha religião ensina, eu acato, ignorante que você está sendo, porque a sua religião não é a palavra. A sua religião é um homem, é um sistema, é um conceito, é uma tradição. Você não tem que seguir a Deus pela sua religião, você segue a Deus pela Bíblia. Agora, a sua religião e o seu líder vai te ajudar muito, se ele estiver fazendo o que a palavra ensina. Porque se eu, como pastor Mestre Apolo, conhecido aqui em 7 de agosto pela bondade de Deus, de explicar a palavra, de conversar com vocês aqui por mais de 3 anos nessa televisão. Se eu começar a ensinar as coisas que não está na palavra, eu sou maldito, vocês não devem me ouvir, devem me amaldiçoar, diz o texto, e grande é a minha condenação. Porque o que eu vivo, ou o que eu cito, tem que estar escrito aqui, ó, isso aqui tem que reger a minha vida. Ok? Porque é daqui que vê Jesus, é daqui que vê os ensinamentos. Então eu estou dizendo para você agora que está me escutando, que crê em Deus, crê em Jesus e despreza a palavra, deixa de ser ignorante. Você tem que deixar de ser ignorante. E você tem que ser pelo menos honesto. Se eu não creio em Deus, não creio na Bíblia. Pelo menos é honesto. Gente assim eu gosto. Porque é honesto. Não crê em Deus, não crê na palavra. Agora, crê em Deus e despreza a Bíblia Sagrada, é bobagem. Você está contradizendo a si mesmo. Amém? Porque é na palavra que vem os ensinamentos e a direção. É por isso que no programa eu gosto que você abra a Bíblia e leia comigo, faça uso dela. Tem gente que deixa a Bíblia guardadinha, irmãos, eu acho isso uma loucura, ó. Na beira da cama, como se fosse um amuleto, como se o demônio não entrasse, porque a Bíblia está fechada, assim, guardada. O demônio não entra quando nós aprendemos e vivemos ela. Quando você pratica ela, aí começa a ter luz na nossa vida. Você precisa praticar a verdade aqui, ó, praticar aí a verdade. Primeiro a gente conhece, né? Depois a gente pratica. O que eu estou fazendo aqui? Ensinando você, para você conhecer, em nome de Jesus. Versículo 5 de Romanos, capítulo 8. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Foge explicação também, né? Não precisa. Quem é carnal, irmão. Quem é carnal vai gostar das coisas da carne. Não vai querer mudar. É briga, é contenda, é falação, é inimizade, é palavrão, é rebeldia, é acusação. Se for dentro da igreja carnal, critica o líder do louvor, critica os pastores, critica o diácono, critica quem fica na porta. É carnal, está ali para viver na carne. Vai inclinar para as coisas da carne. Qual é a consequência? Pecado, e o pecado leva à morte. Morte não é morte espiritual, não.
Pessoa que morreu cedo, irmão, morreu novo. Você pode ver que a maioria, irmão, é 80% por causa do pecado. Por causa do pecado. Morreu com seus 16, 17, 18, 20, menos dos seus 30 anos. Morreu por causa do pecado. A consequência do pecado leva à morte. A morte não é a morte espiritual, é a morte física mesmo. O pecado leva a pessoa a morrer, deixar de existir. Ok? Tem gente doente, opressivo, viciado, caminhando para ser um zumbi, porque é pecado. Como que resolve isso? Tem que correr para Cristo Jesus. Tem que falar, Pai, chega, eu não aguento mais, me ajuda. Aí entra o evangelho de vida e paz. Porque a consequência da carne é a morte, mas a consequência da vivência no Espírito é vida e paz. Você não tem vida, está vivo, mas não tem vida, não tem prazer, não tem alegria, não consegue sentir graça em nada, desesperado, angustiado, devendo Deus e todo mundo, em vício, não tem prazer na família, nos filhos, não tem prazer em mais nada, tudo agora é maldição, porque não tem vida e não tem paz. Por que não tem vida e não tem paz? Porque não vive no Espírito. Não adianta, pode ser bom, inteligente, pode ter empresário, pode ir mover, se não estiver vivendo em Cristo Jesus, não tem vida e não tem paz. Está vivendo, mas não tem vida, está movendo e não tem paz. É consequência de quem quer viver das maneiras erradas, ilícitas, nojentas que afastam de Deus. Agora, pastor, mas é difícil viver assim, irmãos, é possível, mas uma das coisas principais que vocês têm que fazer e aprender, você que está me assistindo, é parar de querer congregar ficando na sua casa. Você tem que estar na corporação. Há seres malignos, diz o Senhor, é por isso que nós vamos estar fazendo a vigília, que prende as pessoas nas suas casas para não estar na igreja, na congregação, recebendo oração, aprendendo da palavra. Você tem que estar junto, inserido, recebendo bênção e proteção em nome de Jesus. Tem que congregar, tem que sair da casa, tem que fazer parte, tem que mudar sua mente em Cristo Jesus. Então, vá na igreja em nome do Senhor, e não é em qualquer igreja não, é uma igreja que preza a palavra, é uma igreja que ensina, é uma igreja que vai orar para a sua vida, não é uma igreja esotérica que vai gritar, não precisa sua cabeça sair doendo lá não, mas você vai numa congregação que tem amor pela vida, amor pela alma, que ensina a palavra de Deus. Você tem que fazer parte de um grupo, e a igreja Templo da Salvação, qual eu sou pastor, está de braços abertos para receber você, na sexta-feira, às 7h30, no domingo, às 19 horas, para a gente congregar e aprender. Versículo 7. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Irmão, tem gente que torna inimigo de Deus por causa do pecado. Inclinação da carne é inimizade. Já viu quando a pessoa está na carne, nada dá certo? A pessoa está vivendo na carne, satisfazendo os seus próprios interesses, entra em vários relacionamentos, não flui, parece que o relacionamento está dando certo, que vai mudar, de repente dá tudo errado, dá briga, dá contenda, a pessoa está quase conquistando aquilo que deseja, de repente dá tudo errado e perde todas as coisas. A pessoa arrumou um trabalho, parece que agora vai prosperar mesmo, de repente manda embora, coloca outra pessoa no lugar sem explicação. Por quê? Porque a pessoa vive inclinada pelas coisas da carne, não pelas coisas do Espírito, e as coisas da carne é inimizade contra Deus. Se eu estou falando para você agora que sua vida anda de mal a pior, eu quero que você pare agora e pensa, você está vivendo as coisas da carne ou as coisas do Espírito? Porque se você vive as coisas da carne é inimizade contra Deus. Você já pensou em você ser inimigo de Deus? Deus olhar e falar assim, você não vai prosperar em nada porque você está sendo rebelde e é meu inimigo. Para com isso agora em nome de Jesus. Deixa de ser inimigo de Deus, deixa de ser inimigo do Senhor e passa a ser amigo, servo, companheiro, amigo íntimo que conhece o segredo do Altíssimo. É possível você conhecer o segredo do Altíssimo, é possível você conhecer. Amém, querido? Louvado é o nome de Jesus. Não seja inimigo de Deus. Versículo 8, portanto os que estão na carne não podem agradar a Deus. Não tem jeito. Pode tentar, mas não consegue. Vós, porém, não está na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Quem não tem o Espírito Santo não é de Deus. Pode achar que é,
Mas não tem. Por que não tem? Porque não confessa Jesus como seu Salvador. Não confessa Jesus como seu Senhor. Não congrega na igreja, não congrega na congregação. Quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a Deus. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Paulo está dizendo que se Cristo está em vós, o seu corpo pode desejar o pecado, mas o seu espírito está sempre vivo por causa da justiça. Em primeiro lugar, porque você escuta coisas novas, você escuta coisas boas. Eu não conheço alguém que está buscando a Deus que passa o dia inteiro escutando bobagem, músicas mundanas, porcaria. Pessoas que estão buscando ao Senhor e que passam em relacionamentos, em conversas todas erradas. Não, você que está em Cristo, o Espírito vive na justiça. Isso é constantemente. O Espírito Santo move com essa justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito em que vos habita. Isso é uma promessa que a Bíblia está falando. Se o Espírito Santo que ressuscitou Jesus habita em você, então ele vai trazer vida sobre o seu corpo. Pastor, como que eu liberto do pecado? Não preocupe em libertar do pecado. Preocupa em confessar Jesus e receber o Espírito de vida, porque o próprio Espírito de vida em você vai fazer um tratamento na sua vida. Olha o que diz o versículo 11: se o Espírito dos mortos, se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou Jesus habita em você, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal. O que o texto está dizendo? O que o Espírito Santo fez a Jesus ressuscitando dos mortos, vai abençoar a sua vida também, vai mudar a sua vida também. Então não preocupa com a libertação, não preocupa em você acabar com o mal, preocupa em você estar em Cristo Jesus, porque o Espírito que estava em Cristo e ressuscitou ele, vai trabalhar na sua vida. Então, pastor, como que eu vou na igreja que eu estou com esse problema, eu estou com aquele problema, eu estou com aquela dificuldade, eu estou com essa dificuldade, como que eu vou sarar? Eu não sei, irmão, não preocupa com isso, isso é voz de demônio. O que você tem que preocupar? Em estar em Jesus e receber o Espírito Santo. O próprio Espírito Santo em você vai trabalhar na sua libertação. Em nome de Jesus. Infelizmente não são todos os pastores e igrejas que entendem desse modo, mas eu sei que esta é a verdade. A salvação é imediata, mas a libertação tem um processo. Se você confessa Jesus como seu Salvador e o que acontecer na sua vida como termo final, você é salvo. Mas se você não morreu depois de confessar, você entra num processo de libertação. Quem te liberta é Deus em Cristo Jesus, evidente com o teu esforço que você tem participação. Mas não espera ser liberto do cigarro, das drogas, da prostituição, do adultério, da mentira, do roubo, da falsidade, para procurar Deus. Não, você precisa de Deus para Ele te ajudar nesse processo de libertação. É Ele que ajuda, é Deus que te ajuda. Isso é uma revelação que eu preciso trazer para você. Não espere alcançar o estado de paz para procurar Deus, que é o Rei da Paz. Não faça isso. Procure em desespero. É por isso que ele veio para quem? Para os doentes, para os perdidos, para os machucados, para os devedores. Procure e busque o Senhor a partir de agora, é hoje, é nesse instante, e Ele te ajudará no romper da manhã. Ele vai abençoar a sua vida. Ele vai abençoar a sua casa, Ele vai abençoar o seu lar, Ele vai te ajudar no processo que você precisa. É o que diz aí o versículo 11 de Romanos capítulo 8. Deus vai te ajudar a ser liberto daquilo que você necessita. Deus, Ele vai te ajudar. Cuidado. Se você tenta fazer sozinho, você fica frustrado, angustiado, cheio de raiva, com raiva da igreja porque não deu certo. Então não é você, é o Espírito de Deus que está em você que te ajudará. Ok? Romanos 8 e versículo 11 que eu estou lendo o texto. De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificares as obras do corpo, vivereis. Olha para você ver, irmãos, como que você mortifica, como que você mata as obras do corpo, as obras carnais, que desagrada a Deus, envergonha a sua família e coloca você em risco. Como que você mata essas obras carnais? Olha como que a Bíblia fala no versículo 13.
pelo Espírito. Então, para ter vitória sobre a obra da carne, é pelo Espírito. Como que esse Espírito age? Através de Cristo Jesus. Como? Confessando Ele como Salvador, como seu Senhor, congregando, recebendo o Espírito Santo, você entra no processo. O Espírito Santo vai te convencer quando você for fumar um cigarro, quando você for mexer com droga, quando você for roubar, quando você for mentir, quando você for falar mal de alguém, quando você tiver o desejo de amargura, de vingança, de acabar com a vida dos outros. O Espírito vai falar com você, o que você está fazendo? Não é assim não. Não foi para isso que eu te chamei, não. Não foi para isso que eu te convidei, não. Não foi para essa vida que eu salvei você. Então é o próprio Espírito trabalhando no seu espírito e matando as obras da carne. Ok? As obras da carne, ela é morta pelo poder do Espírito Santo. Aleluia que nós temos essa graça. Toda pessoa que vive na sua maldade afastada de Deus é porque tem desprezado a obra do Espírito e está tentando ser livre do mal no seu próprio esforço. Você não consegue ser livre do mal no seu próprio esforço. Para de tentar ser liberto com a tua santidade, com a tua oração. Se o Espírito Santo não fizer, você não tem parte com Deus. Diz o Senhor Jesus em João capítulo 15. Se você, irmão, nada pode ser feito se Deus não fizer na sua vida. Começa tudo por Ele, depois entra a sua participação também. Muito bem, versículo 11, 12 e 13, é muito bom para você aprender. Todos que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Olha quem é filho. Filho é quem vive na terra, ser humano não. Todo mundo é ser humano? Mas todo mundo é filho de Deus? Não. Toda religião Deus abençoa? Também não. Toda igreja Deus está ali porque Deus não olha isso? Também não. Tem seleções, irmão. Não é toda pessoa que vive que é filho de Deus, não. Em parte pode ser no sentido de ser criação, mas o filho é aquele que conhece o pai e o obedece. É por isso que está escrito em Romanos, versículo 14 do capítulo 8. Todos os que são guiados pelo Espírito, esses são filhos de Deus. Quem é filho? Quem é guiado pelo Espírito. Agora, você acha que uma pessoa que mente, que acusa, que guarda no coração a amargura, que faz o diabo a quatro, essa pessoa é filho de Deus? Essa pessoa é característica de Deus? Não é não. Ele pode ter chance de ser, mas filho ele não é. Então não é toda pessoa que vive que é filho de Deus, de jeito nenhum. Nem todos que vivem são filhos de Deus. E não adianta tentar ser bonzinho, falar de romance, o pai é amor, cada pessoa só está perdido, é o filho rebelde. Não, não é filho. O Evangelho de João capítulo 1 vai trabalhar sobre isso. Quem é que é filho? Aquele que aceita Jesus como filho de Deus. Quando o ser humano aceita Jesus como filho de Deus, que veio ao mundo para tirar os seus pecados, a Bíblia fala lá em João capítulo 1 que Deus aceita essa pessoa também como filho e dá a ele poder. Porque o filho de Deus tem autoridade. Mas se eu não aceito Jesus como filho de Deus, que tira os meus pecados pela fé e pelo seu sacrifício, Deus também, o Pai de Cristo, não me aceita como filho. E agora em Romanos capítulo 8, versículo 14, vai dizer que quem é filho de Deus? Filho de Deus são aquelas pessoas que vivem pelo Espírito. Porque quem vive praticando obra da carne é da carne, não é filho, é carnal. Então nós precisamos entender essa diferença. Do mesmo modo que a igreja, toda igreja é bênção? Não é, tem igreja que é maldição. Para começar, tem igreja que vive até errado. É uma igreja abrir uma porta, mas não tem registro, não tem CNPJ, não tem uma habilidade contabilística por trás daquilo. É uma igreja clandestina, é uma igreja que não pode nem responder se Deus o livre e guarde tiver algum processo, alguma questão, porque é uma igreja inexistente, está errado. Então nem toda igreja é verdadeira, do mesmo modo que nem toda religião presta. Então aonde não tiver Jesus como o caminho, a verdade e a vida, ali há grande chance de erro, de maldição, de engano e de morte. Ok? Quem é filho de Deus? Quem aceita Jesus como seu Salvador? Evangelho de João, escrito por João, capítulo 1. Aqueles que o receberam lhe deram o poder de serem chamados filho de Deus. Quem é filho de Deus? Quem recebeu Jesus. Quem é filho de Deus? Romanos 8 e 14. Quem vive pelo Espírito. É filho. Aí é filho, começa a buscar as coisas do Pai pelo Espírito. Ok? Essa é a direção da palavra do Senhor para a nossa vida, para o nosso lar, para a nossa casa. Portanto, não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estares em temor, mas recebeu o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai.
Ou seja, quando você é filho de Deus, você pode clamar Pai, Paizinho, Deus que está no céu. Você tem essa intimidade. Sabe por que você perdeu intimidade na oração? Você não consegue orar mais? Porque você está vivendo na carne e a prática da carne tem te afastado da prática do Espírito. E aí você não se considera mais como filho e nem tem moral para orar com Deus. É por isso que você não tem orado mais. Não é porque é fraqueza, não. É lógico que é fraqueza, mas a fraqueza é porque a sua prática carnal te afastou da vida do Espírito. E pelo fato de ter te afastado da vida do Espírito, você não tem mais moral de gritar o nome do Pai em nome de Jesus. Ok? E porque se você tivesse vivido no Espírito, o Espírito falaria dentro do teu Espírito que o Pai, ele é paizinho, ou seja, ele é protetor, ele é amigo, Abba Pai, é isso que significa. Romanos 8, versículo 15. É uma palavra forte ao nosso coração aí em nome de Jesus. Vamos continuar, Romanos 8, vamos passar para o versículo 16. Vamos lá. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Olha que bonito. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Quem é que testifica? O Espírito Santo, falando dentro do seu coração que você é filho de Deus. Tem gente que o Espírito Santo fala, não fala, porque as obras são só carnais. Mas o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. O Espírito Santo testifica com o seu Espírito que você é filho de Deus. Então agradeça a Deus por isso. Agradeça por você ser filho. E se nós somos filhos, somos também, olha a importância de ser filho de Deus, olha. Se você é filho, você é herdeiro. O filho herda as coisas do pai, olha que bonito. Então, se somos filhos, nós somos herdeiros. Olha que bonito, irmão. Se somos filhos, logo somos herdeiros. Tem coisa de Deus que você vai herdar. Herdeiros de Deus. O que é herdeiro de Deus? Tem coisa que Deus conquistou e que pertence a Ele, que é para a sua vida. Você é herdeiro de Deus em Cristo Jesus e co-herdeiro de Cristo. Ou seja, o que o Pai tem, o Filho também usufrui. E o que Cristo conquistou também é direito seu. E se é certo que com Jesus nós sofremos, também é certo que com Ele sejamos glorificados. Eu vou ler só até o 17 e no próximo programa eu vou ler do 18 ao 39. Então eu termino aqui Romanos capítulo 8, do versículo 1 ao 17. Nós somos filhos, o Espírito Santo fala que somos filhos porque vivemos pelo Espírito. Versículos 14 e 15. E o Espírito Santo fala ao seu coração que você é filho de Deus. E se você que é filho de Deus, fica tranquilo que você é herdeiro de Deus. As coisas que Deus tem pertencem a você. Poder e autoridade está nas tuas mãos, que é filho de Deus. Você tem autoridade contra demônio, contra enfermidade, contra doença, contra miséria. Em nome do Filho, orando a Deus, você tem essa autoridade. O que o Pai tem pertence a você, que é filho. Mas você sabe qual é o problema? Que a gente não usufrui das coisas? É porque nós somos distraídos diariamente. Você é herdeiro de Deus e tem as coisas para conquistar. Você passa 1 hora assistindo futebol, 3 horas assistindo filme, não sei quanto tempo mais novela ou alguma coisa, televisão. Você não passa indo ao Pai buscando o que é seu. É por isso que o Pai que tem as coisas para você não te abençoa, porque nós trocamos o nosso tempo de busca por entretenimento. É por isso que nós temos levantado essa vigília aí agora, para passar horas falando com o Pai, o que é nosso nos dá, porque temos direito, derrama aqui sobre esta terra. Eu estou conversando com você que é herdeiro de Deus e está vivendo em estado de miséria, porque você tem trocado o tempo de busca, de orientação e de vitória por coisas que não valem nada. Você troca em conversa que não presta, em amargura, em ódio, guarda coisa no seu coração que já morreu, que já passou, e não tem como Deus abençoar, e não abençoa mesmo. Porque você é filho, é herdeiro, mas está vivendo parecendo mendigo. Não vive chamando e clamando o que é seu. Todo dia quando eu levanto, eu já falo, Deus me ajudará no romper da manhã. Senhor, me ajuda hoje. Me ajuda a cumprir meu propósito.
Eu quero abençoar vidas, eu quero que a minha vida tenha luz para abençoar as pessoas. Preciso que o Senhor me ajude. O que o Senhor tem para mim no mundo espiritual que eu nem sei ainda? Aí eu tenho sonhos pessoais, eu apresento os meus sonhos para Deus. Senhor, eu tenho vontade de fazer isso. Se o Senhor quiser, me concede essa graça, me realizar essas coisas. Eu dependo do Senhor, mas talvez o Senhor tenha coisa melhor, que eu não posso nem gostar de imediato, mas eu preciso. Coordena, conduz a minha vida. Gente, essa dependência de Deus faz a gente viver em paz, faz a gente ter tranquilidade para resolver situações e problemas. Amém, querido? Esse é o Evangelho, esse é o texto que nós lemos de Romanos capítulo 8, do versículo 1 até o versículo 17. Eu tenho 3 minutos. Eu quero orar agora por você e com você em nome de Jesus. Você assistiu esse programa comigo agora? Vamos orar então, pedindo ao Senhor que venha testificar esse nosso coração como filho de Deus. Vamos falar com o nosso Pai. Pai, em nome de Jesus, eu te dou graças por essa programação, pelo programa Praticai a Verdade, que tem falado aos corações, às vidas e às pessoas em nome de Jesus. Meu Deus, essa pessoa que está me assistindo na sua casa agora, quem sabe está orando a esposa, o esposo, o casal, os filhos, eu não sei, mas eu sei que o Senhor sabe. Pai, em nome de Jesus, essa pessoa que está clamando agora, essa pessoa que está orando agora, essa pessoa que assistiu esse programa, meu Deus, entra com a vitória na vida desta pessoa, entra com a vitória na casa desta pessoa. Essa pessoa é filha do Senhor, é filho do Senhor, porque confessa Jesus como seu Salvador, confessa Jesus como seu Senhor, crê no Jesus Cristo como aquele que pode, que faz e que realiza. As bênçãos do Senhor é para a vida desta pessoa. Pai, abençoa a vida desta pessoa, porque eu digo em nome de Jesus, abençoado está este casal, abençoado está este jovem, livre de todo vício está agora esta mulher, livre de toda dependência química está agora este homem que assiste esta programação, livre do medo e da morte e da ameaça do engano está agora esta pessoa, porque o Senhor entra com a providência agora. Eu te abençoo em nome de Jesus, eu te abençoo em nome de Jesus. Receba tudo o que precisa agora, financeiro, saúde, vitória, harmonia, proteção no casamento, na vida espiritual. Receba em nome de Jesus. Paz seja sobre a sua casa, paz seja sobre a vida dos teus filhos agora, unidade sobre a tua família, irmãos que não conversam, receba agora a graça e o perdão no coração, família que anda em desobediência, em rebeldia um com a outra, tem gente da própria família ameaçando de briga, de contenda, de justiça e de morte, seja repreendida agora demônio da contenda, da miséria, da separação, o Senhor te repreenda em nome de Jesus. Eu declaro a tua casa abençoada, a tua família abençoada, os teus negócios prosperando, faça a tua parte, porque Deus já te abençoou em nome de Jesus. Que a paz entre dentro do teu lar, dentro desta família, deste irmão, deste pastor, deste obreiro que assiste agora, que a tua esposa seja curada, que o teu filho seja livre da enfermidade agora em nome de Jesus. Todo espírito de doença sai agora da tua casa, sai agora do teu lar em nome de Jesus. Eu declaro a cura, a restituição agora, a força e o vigor e até a renovação espiritual agora. Você que está me assistindo, seja renovado agora em nome de Jesus, seja renovado agora em nome de Jesus, porque o Espírito Santo de Deus testifica no meu espírito para dizer para você agora, seja renovado as tuas forças agora, em nome de Jesus eu oro e digo amém e abençoado está em nome de Jesus. Querido, 1 minuto e eu preciso dizer para você, essa programação vai ao ar todo dia às 13 horas e às 23 horas, para você assistir, acompanhar e ser abençoado em nome de Jesus. E uma necessidade nós temos com esse programa, que é uma maravilha nesta cidade aonde chega esse sinal. Nós precisamos de arcar com a nossa responsabilidade. Eu não peço para você vender seu carro, sua casa e trazer aqui na igreja, na fogueira do
Templo da Salvação, seja o que for, não faço isso, mas eu peço você aquilo que está no meu coração, porque eu preciso contar a necessidade. Esse programa tem um custo, todo dia 5 eu preciso arcar com compromisso na televisão para ter esse programa no ar, e eu estou aqui simplesmente e puramente pela fé em Deus, porque a Igreja Templo da Salvação não chegou no estágio aonde o dinheiro financeiro entra centenas de dinheiro aí, milhares por mês. Nós passamos uma luta, mas o Senhor tem nos honrado, e eu preciso contar essa necessidade. Você tem assistido esse programa, seja você empresário, trabalhador, seja você quem for, abençoe este programa, abençoe. Eu já contei isso, mas eu quero contar a benção. Eu falei com vocês que nós nunca tivemos mais do que R$350 de doação aqui por mês para abençoar esse programa, e eu quero chegar aqui num dia e falar: irmãos, graças a Deus conseguimos pagar todo o programa pela colaboração dos irmãos, mas o Espírito Santo me disse que muitas pessoas não abençoam esse programa porque acha pouco o que vai depositar. Não faça isso, deposite o que está no seu coração segundo a sua condição. Quem pode muito, deposita muito, quem pode pouco, deposita pouco, mas se todo mundo fizer o que pode, a obra do Senhor continua. Então eu preciso da sua ajuda, ok? Eu preciso da sua ajuda. Eu venho aqui para te ensinar, para falar, e nós temos gasto, nós precisamos da tua ajuda. Anota aí, agência 0154, está na tela do seu visor, você que me acompanha pela TV, agência 0154, operação 003, conta 3839, dígito 6 da Caixa Econômica. Vai pagar uma conta, vai lá até o dia 5, dia 10, pode ser depois também, deposite, faça uma oferta mensalmente para abençoar essa obra, e Deus, que vê você como filho e conhece as suas obras, porque Deus não conhece não é só as coisas ruins, não, Ele conhece as coisas boas, Ele vai te abençoar pelas coisas boas que você está fazendo. Toda pessoa que for alcançada, que for salva, que voltar para a igreja, que receber a cura, você também recebe no mundo espiritual. Grande será a sua surpresa quando você chegar diante de Deus e ver que você ajudou a manter um programa que atingiu centenas de milhares de pessoas, e você tem sustentado esse programa. Então, em nome de Jesus, abençoa esta programação para que nós tenhamos compromisso, para que tenhamos condição de arcar com o nosso compromisso no dia exato. É a palavra de Deus para a sua vida. Nós te abençoamos com a palavra de Deus e você abençoa com as questões financeiras em nome de Jesus. Tem muita gente desempregada assistindo o programa. Faça um voto a Deus: pastor, a porta abrir nesse mês, eu serei fiel nesse programa com meu dízimo, a minha oferta, e o Senhor vai ver a minha fidelidade. Abençoe, irmão, e Deus que vem em secreto, em segredo, vai te abençoar. Eu preciso dizer isso porque tenho uma necessidade, falo com o meu coração em paz, porque nós sabemos que esse programa tem sido uma bênção e Deus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Que Deus te abençoe e te guarde, que Deus te livre de todo mal, que Deus faça resplandecer sobre ti o rosto dele em nome de Jesus. Quer acompanhar mais os programas? Acesse no YouTube Pastor Mestre Apolo. YouTube, Pastor Mestre Apolo, você vai pegar vários programas que foi feito, ou você que está pela televisão, pode ir no Face, Apolo Lopes, porque esse programa fica lá, a gente apresenta ele ao vivo no Face também. Vai no Face, Apolo Lopes, e no YouTube, Pastor Mestre Apolo, que você vai pegar esta programação. Se inscreva no canal no YouTube e muitas coisas boas o Senhor tem para nós. Que Deus te abençoe, te guarde, te livre de todo mal. Até a próxima programação, se Deus assim quiser.